Olá, pessoal. Estamos aqui na conexão Campo e Cidade e vamos receber hoje aqui um convidado especialíssimo que vai nos dar uma visão extraordinária sobre esse movimento espetacular da bioeconomia e vai colocar números nele. Antes de passar aqui para o nosso convidado, o ministro Roberto está com a gente também, eu queria falar que o nosso site aqui, Notícias Agrícolas, o Campo e Cidade, está apoiando uma iniciativa que estamos trazendo de levar a juventude brasileira para um MBA espetacular na França, o Food and Agribusiness Management, lá na Audência, em Nantes, um MBA para formar uma juventude planetária para a coordenação das cadeias produtivas do agronegócio. Portanto, todo mundo que está com a gente aqui, se tiver aí uma juventude aí preparada, já terminando a graduação, falando inglês, conviver com a juventude do planeta é fundamental, porque é esse jovem aí que vai tomar conta de tudo isso e da bioeconomia também, daqui para frente. Não é mais os velhos aqui, não. Mas falando de velho, eu sou o mais velho, não. Não, Roberto é jovem eterno, é um menino, ele é uma alegria espetacular, cantor. Eu vou te contar, não conheço pessoas mais jovens do que Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, seja bem-vindo e vamos apresentar aqui o nosso convidado, o Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, e está com a gente também aqui um homem que traz luz, uma luz gauchesca, eterna e maravilhosa, que é o Antônio da Luz, lá da nossa Farsul. Roberto, bem-vindo, Antônio, bem-vindo, e vamos chamar o Daniel. Mas um alô de vocês primeiro, por favor. Boa, Tejão, muito obrigado. A juventude antiga, mas funciona ainda, a bela antiga juventude, a minha, mas tudo bem, a gente sempre é jovem aos 80, né? Nada como melhorar a idade, quilometragem maior. Antônio, bem-vindo. Olha, estou muito contente hoje de trazer aqui o Daniel para conversar conosco sobre esses temas centrais do futuro imediato da agricultura mundial, que são os temas ligados a crédito de carbono, mensuração, métricas na área de abertura de mercado, o carbono na fronteira, são temas muito importantes, estão aumentando todo dia na versão global. Nós vamos estar preparados para isso. E o Daniel vai dar uma aula para a gente aqui. Antônio? E é isso, Roberto. Viu, Roberto? Eu já, no papo anterior, aqui no aquecimento, estava cobrando, Daniel, eu quero um número, eu quero o PIB desse treco aí. Mas antes de botar o Daniel aqui no show, Antônio da Luz, tuas boas-vindas aqui, por favor. Boa tarde, Tejon, boa tarde, Roberto, boa tarde, Daniel. Obrigado, Daniel, por estar aqui conosco. Hoje eu estou em Pelotas, nessa cidade que está, nesse momento, passando por um temporal enorme. Minha internet está oscilando um pouco, mas que bom estar aqui com vocês, que bom estar com o Daniel, e eu quero assinar embaixo junto com vocês. Esse assunto é um assunto dos mais importantes da agricultura brasileira, não é aquele assunto do dia a dia da lavoura, mas ele é, sem dúvida, um assunto que tem tudo a ver com o futuro da nossa economia, do nosso agronegócio, então que bom que o Daniel está aqui conosco. Antônio, antes de passar para o Tejão comandar aqui a nossa... Não, você sabe, eu tive um colega de República, de Quarto de Pelotas, Ney Soares Piegas, um grande agrônomo, um grande amigo gaúcho que me acompanhou a vida inteira, até hoje. Foi até padrinho de casamento do Ney Piegas, grande amigo de Pelotas. E um grande abraço a Pelotas. Amanhã nós temos um evento grande aqui, o evento Duas Safras, e se eu encontrá-lo, vou dar um abraço nele por ti. Vai encontrar o irmão dele, que é o Mário. O Mário. Mas, Roberto, por favor, você apresente o Daniel, que você tem mais aí proximidade do Daniel. Deixa para você apresentar. Diga, Roberto. A conversa nossa hoje com o Daniel vai considerar, inclusive, o teu artigo de hoje aqui sobre recessão global é risco para o agronegócio, né? Então, vamos lá. Gente, Roberto, o Daniel, fica contigo. O Daniel é advogado, professor de Direito da AGV do Rio de Janeiro, e ele foi secretário executivo do Mangabeira Unger, quando o Mangabeira Unger foi o ministro do Planejamento Estratégico do governo brasileiro. E eu conheci o Daniel nessa época. Ele fez um mergulho profundo na questão de sustentabilidade, meio ambiente e da Amazônia.
e depois foi para Harvard, onde passou alguns anos na economia. De Harvard ele voltou, me encontrei com ele no Rio de Janeiro e falou: eu quero trabalhar com agricultura. Então ele veio para a FGV trabalhar conosco aqui no GV Agro, e hoje ele coordena o Observatório de Economia, que é uma coisa que lançamos em novembro do ano passado, que está crescendo espetacularmente, tem a ver com essas questões todas colocadas agora aqui pelo Antônio, pelo Tejon, até por mim mesmo, sobre a questão da economia verde, dos mercados de carbono. Então, Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão. Vou pedir para você um favor, viu, Daniel? Começa contando o que aconteceu semana passada lá em Belém, para tu saber o que está acontecendo no mundo. Por favor. Depois eu quero que você dê dados para nós. Como é que eu, produtor rural, vou ganhar com crédito de carbono? Vamos lá, Daniel. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo. Muito obrigado, Tejon. É um prazer, uma honra poder participar dessa conversa, esse diálogo com vocês. Muito obrigado, professor Roberto Rodrigues. É um esforço para mim te chamar de professor, mas estou aqui nessa empreitada, dada a minha admiração, meu respeito, e agradeço pela oportunidade de poder colaborar com o Brasil, com essa agenda do agronegócio, da bioeconomia, aqui na FGV de São Paulo. Boa noite, Antônio. É um prazer falar com vocês. Eu passei as últimas 2 semanas em uma viagem intensiva de reuniões em Berlim, junto com a delegação brasileira, organizada por uma instituição chamada PD, ligada ao Ministério da Agricultura na Alemanha, e lá nós tivemos uma série de conversas, começando pelo Ministério da Agricultura na Alemanha, que, aliás, se chama Ministério da Alimentação e da Agricultura, passando pela diretoria da CNA, a diretoria da CNI. Tivemos uma série de reuniões também com o corpo técnico de cientistas que ajuda na formulação de critérios, dá uma espécie de assessoria à UNFCCC na Universidade de Bonn. A UNFCCC tem sede em Bonn, na Alemanha, e depois fomos à UNFCCC também para um encontro lá. E foi um ciclo de reuniões extremamente interessante. Primeiro, que eram pessoas que estão na linha de frente, tanto da discussão técnica quanto da decisão política sobre a agenda da bioeconomia na Alemanha e na Europa. E segundo, porque nós conseguimos perceber algumas das tensões, alguns dos pontos de divergência entre a maneira como eles enxergam a bioeconomia e a maneira como nós tendemos a olhar para a bioeconomia e para os desafios do clima no Brasil. Eu diria aqui que a principal diferença, e eu vou me permitir ser muito franco, inclusive para eventualmente vocês tiverem outra visão me corrigirem. A minha sensação é que hoje na Alemanha existe uma enorme resistência com a produção rural, com o grande, com o pequeno, com o médio, com a produção no campo. O Ministério da Agricultura ele é liderado pelo Partido Verde, que é um partido que tem como base política o consumo, em particular de classe média dos grandes centros, e, portanto, o Ministério da Agricultura tem um conjunto de políticas da qualidade do alimento e do consumidor, não do produtor. Essa é a primeira diferença radical para nós. Boa parte dos participantes, dos membros do Ministério da Agricultura, não são ligados ao setor, e a discussão é toda uma discussão de como nós vamos controlar, regular, limitar o setor. Em última análise, na visão deles, o problema climático é um problema de escolha entre produzir ou preservar a natureza. E o que eles querem é que, dado que a produção tem um impacto no uso da terra, retirar produção de terra, pagando o produtor para deixar a área sem plantar. E essa é a mensagem que me pareceu mais emblemática na conversa que nós tivemos lá no Ministério da Agricultura. Nos outros órgãos técnicos, que nós percebemos foi uma desconfiança, um receio de se expandir essa produção sustentável no campo. Outra vez, para eles, o campo é uma zona de problema. É um local em que nós temos emissões de carbono e, portanto, nós precisamos arrumar um modo de conter. E, evidentemente, aqui nós precisamos debater, de fato, se isso é verdade, de fato, como é que o campo se insere nesse conjunto geral das emissões no planeta e como que nós devemos, portanto, a partir daí, buscar soluções que pareçam ser mais, não apenas mais coerentes, mas mais justas para lidar com o problema do clima. Eu vou parar por aqui e aí, a partir da nossa conversa, eu posso detalhar, complementar. Roberto, o que você acha? Bom, eu ia fazer a pergunta para o Daniel agora. Eu acho o seguinte. Olha, nós não queremos que vocês produzam, mas nós queremos comer. Qual é a solução? Alguém tem que produzir para todos comerem. Então, tem um processo aí que, aliás, né, Daniel, está exibido essa semana também na Holanda. Há um problema na Holanda muito sério, na mesma direção.
restringir a produção para restringir as emissões de gás de efeito de estufa. Então, tem um problema aí, uma equação com variáveis muito complexas. Como é que nós vamos fazer com isso aí, Antônio? Senhor Roberto, Daniel, eu vejo isso da seguinte forma. Para mim, e aí é uma opinião pessoal mesmo, nada é mais elitista, nada pode ser mais elitista e arrogante com os pobres do que nós querermos uma produção sem tecnologia, como nós produzimos hoje, para controle de pragas e coisas do tipo, e termos uma diretriz de produção tipo essa, que o Daniel testemunhou lá na sua visita à Alemanha, aonde é preferível tratar campo, a produção e o meio ambiente como coisas detratoras uma da outra, do que pensar como convergir e fazer essas duas coisas terem os dois propósitos para os quais eles existem: produzir mais comida e preservar o meio ambiente, porque é possível. Agora, quando eu estou num país de renda per capita elevada, como é o caso da Alemanha, se o mundo tiver que diminuir um pouco a sua produção, certamente o efeito esperado será um aumento no nível de preços. Se eu comprometo 5% da minha renda com comida, tanto faz se o preço da comida dobrar. Tanto faz. É fácil pensar assim com uma renda de alemão. Só que isso é hipócrita. Isso é hipócrita. Porque do mesmo jeito que se tem uma preocupação com o meio ambiente, se diz ter preocupação com os refugiados, com a África, com a fome no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, na África, aqui mesmo nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, nós temos problema de fome aqui. Então, é lamentável, Daniel. Você deve ter exercitado a sua paciência ao limite ao ouvir todas essas questões. Mas eu queria aproveitar que eu estou com a palavra e fazer uma pergunta para o Daniel. Que eu acho, sinceramente, que o crédito de carbono, o ESG, todas essas políticas, se bem organizadas, elas podem ser um complemento interessante de renda. Eles podem ser um diferencial no fim do dia nas contas dos produtores. Mas sabe qual é o meu medo? A Europa, ela dita algumas regras para os seus produtores e os faz cumprir com subsídio. O subsídio é um cabresto que os governos europeus colocaram nos seus produtores. Cabresto esse que agora parece que o pessoal apertou demais a corda. O mercado de carbono, se não bem regulado e organizado, ele pode se tornar uma bolsa para países subdesenvolvidos. Ou seja, é uma forma de eu não ter que gastar tanto com o subsídio como eu gasto com os meus, mas eu pago uma bolsa aí para vocês não fazerem nada, ou fazerem menos do que poderiam. Como é que você, como um estudioso, como alguém que estuda esse tema com profundidade, o que vocês na GV enxergam desse ponto de equilíbrio que ele tem que ser usado para ser uma coisa boa sobre a produção, mas não uma bolsa para substituir a produção? Daniel, deixa eu acrescentar. Ótima pergunta do Antônio, muito bom, muito consistente o problema dele, a preocupação dele. Então, eu quero que você aproveite a pergunta do Antônio, Daniel, para falar sobre o Observatório da Bioeconomia, que está comandando na GV, e como lá pode ter respostas importantes a esse processo todo. Por favor, Daniel. Claro. Vou tomar a liberdade de dar um passo atrás para dizer: a Alemanha também está enfrentando um problema de inflação de alimentos grave agora. E é um teste de fogo para eles, assim como é para outros países lá. Então, agora nós vamos ver em que medida essa vontade de reduzir emissões, colocando parte dessa carga na redução da produção de alimentos nacional, vai de fato ser sustentável para o próprio país. Uma coisa é um país crescendo com a renda alta, outra coisa é um país em crise, agora próximo a uma situação de guerra, em um momento de descoordenação das cadeias produtivas globais, como o país vai lidar com essa situação. Agora que nós vamos ver. Mas, voltando para o tema, eu acho que a pergunta do Antônio, ela toca
em algumas questões que são absolutamente centrais para a gente entender qual é a geopolítica do mercado de carbono. E eu começo com um problema que me parece ser o problema mais básico para a gente entender o que é o mercado de carbono quando nós falamos dele. Primeiro, que o mercado de carbono ele não é um mercado como outros mercados típicos, como o mercado de alimentos, em que nós temos fome, vamos no mercado para atender a nossa demanda de alimentos e vamos consumir um alimento para isso. Ninguém acorda com fome de carbono, ninguém vai a uma lanchonete tomar um suco de carbono. A gente cria um mercado de carbono por meio de um pacto político e por meio de regras. E com isso, a gente inventa uma obrigação que vai ser estabelecida para emissões de empresas e países e, portanto, que vai impor um custo para essas empresas e países para atingir um determinado objetivo que nós consideramos desejável, que é de reduzir as suas emissões, a sua produção, daqueles produtos que geram uma carga negativa para o planeta. Agora, na maneira como nós desenhamos esse mercado, isso tem muitas consequências que precisam ser compreendidas. A regra, no abstrato, ela pode ser ótima. No concreto, ela pode ter consequências diferentes para países diferentes. E aqui tem uma discussão, aqui tem uma diferença na maneira como, por exemplo, a Alemanha, entre outros países europeus, olham para o mercado de carbono, e a maneira como a Austrália, os Estados Unidos, a América Latina e o Brasil, em particular, olham para o mercado de carbono. Para eles, o mercado de carbono é uma espécie de instrumento de freio, de ajuste fiscal sobre aquelas atividades econômicas que emitem gases de efeito estufa. É uma maneira de conter aquela produção suja. E, por isso, eles pensam que o mercado de carbono vai gerar uma espécie de organização de competição nos setores poluentes para que um compense o outro. Nós entendemos o mercado de carbono como uma oportunidade para financiar a transição verde, para apostar naquelas atividades produtivas que já são sustentáveis ou que podem ser relativamente mais sustentáveis e, com isso, contribuir com o planeta captando crédito para investir em inovação, em produção, em tecnologia, para seguir o nosso amadurecimento, o nosso avanço. Onde que está o problema? E aqui eu venho para a pergunta do Antônio. O problema é que, muitas vezes, esse raciocínio europeu é um raciocínio que vê a estrutura do mercado simplesmente como um caminho para resolver o seu problema, ou para aliviar a carga que é colocada sobre eles. Então, funciona assim. Nós que estamos com dificuldade de fazer esse nosso ajuste fiscal, nós que estamos com dificuldade de reduzir nossa carga de emissões, vamos transferir alguns trocados para outros países criarem uma espécie de lavanderia de emissões para mim, seja plantando árvore ou regenerando algum território degradado, para compensar aquelas emissões que eu emiti no passado e que estou emitindo hoje e que não consigo delas me desfazer. Nada contra plantar floresta e regenerar a área degradada, mas isso não resolve o problema nem da Europa, nem o do Brasil, nem o do mundo. Porque nós queremos o mercado de carbono para o nosso avanço produtivo, para a nossa intensificação produtiva, para mais tecnologia, para mais investimento, para produção mais sustentável, gerando uma economia de terra e, portanto, benefício para o planeta. Eles querem o mercado de carbono, muitas vezes, apenas para delegar a parte da conta que eles não conseguem hoje administrar. E a gente precisa entender essa diferença. Do contrário, a gente entra nesse jogo de uma maneira talvez pouco lúcida ou um pouco inocente e acha que estamos falando a mesma linguagem quando são coisas diferentes. Daniel, queria aproveitar aqui e você me dizia que vocês estão preparando uma contabilidade do PIB verde. Esse número eu considero de sagrada importância. Mas antes dessa pergunta aqui, vamos ver se você consegue, no teu feeling, dizer, olha, esse PIB verde me dá um número. Mas antes disso, quando você colocou essa visão que você trouxe, que você viu lá na Alemanha, e que a gente está vendo também aí em outros países da Europa, me parece uma grande miopia do conceito de agribusiness. Eu acho que esse pessoal não entendeu o que Ray Goldberg, em Harvard, nos anos 50, definiu como agribusiness. É um complexo inteiro que vem da ciência, passa pelo produtor, agroindústria, transporte, comércio, então é um contexto macro empresarial. Então, olhar este aspecto do impacto
ambiental em um elo dessa cadeia gigantesca, me parece um erro brutal de fundamento. Então, queria te perguntar, será que essa visão pode ser generalizada ou é uma opinião de algum setor? A gente não está ouvindo outros, porque a própria Alemanha foi pioneira em biogás, na mudança da matriz energética, com biodigestores, algo que eu acho que vai tomar conta do Brasil. É possível, Daniel, generalizar essa visão míope de ausência de uma compreensão de cadeia produtiva? Me parece, se isso for verdade, é uma miopia. E outro, o número do PIB verde, Daniel. Ótimo. Bom, obrigado, Tejon. Eu aqui vou fazer alguns comentários sobre essa sua pergunta. Eu acho que existe um desafio intelectual de criar as referências para a gente poder medir esse PIB verde, saber dar número a eles. E, ao fazer isso, também conseguir criar uma gramática compartilhada de raciocínio para poder investir, para poder estimar risco, para poder calcular, para organizar a economia de uma forma que seja consistente, sistêmica. Ou seja, não olhar apenas para uma atividade em si, mas olhar para um país, ou mesmo para o mundo. Aqui, Tejon, eu vou fazer um exercício hipotético aqui com você, só para dar uma estimativa de escala. Nós sabemos que o mundo emite, por ano, em torno de 450 a 500 bilhões de toneladas de carbono. Esse é um cálculo que é mais ou menos feito pelo IPCC e que serve como uma referência para o mundo discutir o que ele tem que economizar para manter as emissões de carbono dentro de um nível que seja seguro. Nós sabemos, e essa é uma outra análise feita por uma consultoria internacional relevante, que para que o preço da economia verde consiga ser absolutamente competitiva à economia suja, o preço do crédito de carbono no mercado deve girar em torno de 70 a 100 dólares. Então, se nós tivermos um mercado de carbono cuja oferta de crédito seja de 70 a 100 dólares, a ideia é que a transição verde poderia se completar em alta velocidade. Se a gente pegar esses 450 bilhões de toneladas emitidas anualmente e multiplicar por esses 100 dólares, nós temos uma ideia do que é o custo da transição verde para o planeta ao longo de um período de tempo. E isso nos dá uma estimativa de valores. Nós estamos falando de muitos trilhões que essa transição verde envolverá e, portanto, quando nós formos calcular, avaliar o que seria verde no PIB global, nós estaremos falando de algo de uma escala dessa natureza. Agora, o que nós fazemos aqui no Observatório da Bioeconomia? E eu volto para a pergunta do professor Roberto Rodrigues para também responder a sua. Nós aqui nos vemos como uma instituição multidisciplinar formada por pessoas ligadas à economia. Nós estamos aqui dentro do FGV Agro e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, a Escola de Direito e a Escola de Administração de Empresas. Nesse grupo, nós ajudamos a pensar os desafios da construção dessa ponte verde, que tem, de um lado, a elaboração de métricas e metodologias tropicais, ancoradas na nossa realidade para nos orientar, que também precisa oferecer um raciocínio econômico de custos e oportunidades para os diversos setores passarem para essa transição verde, além de todo o regramento jurídico e regulatório, sem o que nós não vamos, de fato, operar de uma forma segura para os investimentos acontecerem. E nesse horizonte, nós elaboramos alguns estudos técnicos que nós julgamos que são centrais para a gente aprender a pensar a bioeconomia. Um desses estudos, que está agora na reta final, é a elaboração de uma estrutura da macroeconomia verde no Brasil. Em outras palavras, como nós calculamos o PIB da bioeconomia brasileira. Claro que aqui tem uma série de discussões sobre o que entra, o que não entra, e esse é um jogo de debate técnico, científico, que até hoje o próprio IBGE realiza, quando vai estruturar suas contas públicas. Mas isso já servirá para nós, essa expectativa, para dizer para o país, olha, aqui nós temos um framework, nós temos um horizonte para a gente conseguir medir o que é verde no Brasil e, a partir daí, conseguir também caminhar com um horizonte, com números mais seguros para as nossas atividades. Não apenas dos setores, mas do país e do governo como um todo.
Daniel, o teu exercício é genial. Eu fiz a conta aqui, nós chegaríamos a um PIB no planeta de 45 trilhões de dólares. É a metade do PIB planetário hoje, que é na casa de 90. Se levarmos esse raciocínio para o Brasil, mal comparando, nós diríamos que, no mínimo, você tem 50% do... Mas o PIB do Brasil tem que ser maior. Mas, no mínimo, 50% do PIB brasileiro como potencial nessa bioeconomia aí por baixo. Faz a conta, genial. Roberto, Antônio, o que vocês acham dessa conta? Eu gostei. Achei fantástico. E eu queria trazer 2 pontos para o Daniel. O primeiro deles, Daniel, é o seguinte, que se eu fosse um regulador, né, se eu fosse um legislador, se eu fosse alguém envolvido no processo de regulação desses créditos no Brasil, uma coisa que eu me preocuparia, coisa número 1, o cara só poderia receber crédito se ele estivesse produzindo. Isso vem do seguinte, uma vez ouvi uma palestra de um grande palestrante, um grande pensador brasileiro, a quem eu tenho muito aprendizado com esse palestrante e sou fã dele. Era O Poder do Incômodo, a palestra. Depois virou um livro, eu também li o livro, e o Poder do Incômodo, ele diz o seguinte, que é justamente o desconforto, o incômodo que faz todo mundo andar para frente. Então, eu acho que só poderia ser elegível para receber crédito de carbono quem está produzindo no máximo do que pode, dentro das regras, dentro das leis e coisas do tipo. E a segunda coisa que eu queria comentar, e aí reitero o pedido do professor Roberto para você falar mais do Instituto, que é o seguinte, vocês estão criando uma metodologia que eu não sei se é a melhor possível, eu não sei se é a final que vocês vão fazer, se outros ajustes não vão ter ali pela frente, mas vocês estão fazendo uma metodologia. Nós não podemos... É claro que as metodologias estrangeiras, quando bem feitas, e tem muitas muito bem feitas, elas nos servem de parâmetro, nos servem de ajuda, mas nós não podemos simplesmente abrir mão de nós fazermos a nossa contabilidade, com a nossa realidade, olhando para os nossos recursos, inclusive com o nosso jeito de perceber as coisas no mundo. O que funciona como um relógio na Inglaterra pode não funcionar no Mato Grosso, ou no Rio Grande do Sul, ou no interior de São Paulo. Então, nós temos que ter métricas brasileiras, nossas, e, quem sabe, prestar serviços. Nós somos tão tímidos na nossa balança de serviços, tanto é que nós somos altamente deficitários na balança de serviços brasileira, porque justamente a gente se acomoda, muitas vezes, importando o conhecimento, e quando temos um conhecimento brasileiro e um conhecimento estrangeiro, nós tendemos a achar que o estrangeiro é melhor. Muitas vezes muitas vezes não é. E eu não tenho dúvida que uma aliança de conhecimento que a GV tem disponível, que a Embrapa tem disponível, o que o Ministério da Agricultura tem disponível, o que CNA, federações, entidades têm disponível, acho que dá para fazer bastante coisa com muita utilidade e com muita qualidade. Olha, Antônio, é exatamente isso. Até é bom que o Daniel fale um pouquinho mais do observatório, mas é exatamente isso que nós queremos fazer no observatório. Métricas nossas. Você não pode comparar as emissões de um boi estabulado na Polônia, o tempo inteiro no estabulado, com uma emissão de um gado a pasto, com um pasto bem formado, bem adubado, bem construído. Então, são números tão diferentes. E é como você disse, nós temos que sentar à mesa com esses concorrentes nossos e ter autoridade para defender os nossos números e não ter que engolir o que eles fizeram sempre. Mas, mutatis mutandis, Antônio, nós fizemos isso na rodada de Doha da OMC, em 2003. Em 2003, quando fomos a Cancún, naquela grande reunião da OMC que definiria o comércio agrícola mundial, havia um acordo feito entre Estados Unidos e União Europeia. Estava pronto o acordo. Se nós assumíssemos aquele acordo, nunca mais teríamos condições de competir globalmente com a agricultura tropical sustentável como era a nossa. Então, nós fomos contra e nos insurgimos contra esse acordo no Europeu e Estados Unidos,
houve uma grande reação negativa por parte dos negociadores europeus e americanos, ficaram bravíssimos conosco, mas nós conseguimos conter o acordo. E, com isso, liberalizamos um pouco o nosso comércio. Então, o que ele está dizendo é exatamente o que o Observatório está propondo. Montar a nossa estratégia, a nossa numerologia cientificamente comprovada para que não haja discussão nesse tema, e aí discutimos na mesa de negociações o que é bom para nós, o que é bom para eles, e chegarmos a um caminho bom. Mas, Daniel, fala um pouquinho mais sobre isso, sobre as métricas e a tecnologia nossa, por favor. Olha, do Observatório. Claro. Quanto mais a gente espreme essa discussão, Antônio, sobre como é que calcula, como é que mede, mais as diferenças entre a nossa realidade da agricultura tropical brasileira e a realidade produtiva da Europa e de outros países saltam aos olhos. É impressionante. São dois mundos completamente diferentes. No entanto, hoje, parâmetros de referência importados. E esse é o desafio que, na verdade, o próprio professor Roberto Rodrigues colocou para nós aqui no Observatório. A gente tem que ser um agente que vai mobilizar lideranças intelectuais, representantes do setor público e privado, a inteligência brasileira na construção desse elenco de métricas e modelos de cálculo metodológico ajustados ao clima, ao solo e à realidade da nossa produção. Não é fazer ciência de segunda qualidade, é fazer uma ciência mais consistente, mais robusta, mais ajustada ao nosso território. E deixa eu só dar alguns exemplos de como é que isso é absolutamente central para nós. Primeiro, o ministro, o professor Roberto Rodrigues mencionou, um pecuarista na França, que cria o boi no estábulo, ele, se mexer no seu sistema nutricional, pode registrar esse ganho de redução de emissões de metano para vender crédito de carbono. O pecuarista brasileiro, que intensifica a produção, economizando área, melhorando o pasto, reduzindo em até 20% as emissões do metano no boi, com o abate mais acelerado, não consegue fazer esse registro metodológico para conseguir vender crédito de carbono. Se hoje uma empresa norueguesa mexe no seu sistema de extração de petróleo para economizar vazamento, ela consegue vender crédito de carbono. A gente implanta um sistema de LPF, melhora o processo de produção da soja, combinando lavouras, isso não pode gerar crédito de carbono. A contabilidade climática hoje, que é feita segundo diretrizes do IPCC, funciona do seguinte modo: se você é produtor de petróleo, a conta das emissões do petróleo fica no país que consome o petróleo. Então, a Noruega extrai o petróleo do chão, mas é o restante da Europa que compra, que vai colocar aquelas emissões na sua conta. No alimento é o contrário. Quem computa e quem se responsabiliza pelas emissões do carbono é o país produtor, é o Brasil. Então, nós vendemos alimento para alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo e somos nós os responsáveis pela emissão de carbono. A Noruega, a Arábia Saudita e os outros países extraem petróleo do chão e não tem nenhum problema. Ou seja, é um sistema ancorado em formas de medição, em formas de referência, de cálculo, todo estabelecido para os países produtores de energia e temperados. Mas aqui tem uma explicação, para não parecer que é apenas uma teoria da conspiração. É que todo esse regime climático ele foi organizado entre os anos 2000 e 2015, quando eram eles, os países ricos, que se comprometeram em Quioto por adotar as medidas para abater as reduções de emissões do setor petrolífero. Então, eles criaram uma ciência ajustada à sua imagem e semelhança. Agora, como o mundo todo entrou nesse sistema a partir de Paris, e o Brasil como líder produtor de alimentos, nós precisamos discutir com o mundo a tropicalização desse regime. Isso passa pela criação das métricas, das metodologias ajustadas ao nosso país. Nós estamos avançando a passos largos nessa direção, estabelecendo colaborações muito frutíferas com outras instituições científicas. Fizemos estudos e já lançamos para estimar, segundo a nossa realidade, as emissões na soja, na pecuária. Estamos avançando para outros setores e, a partir daí, a gente espera que isso seja, né, o embrião, seja a semente, para a gente mudar a maneira como a gente dialoga com o mundo na matéria climática. Muito bom, Daniel. Aliás, como está escrito nas fábulas antigas, quem parte e reparte fica com a melhor parte, né? Esse é um conhecimento das fábulas. Agora, Daniel, tem um internauta nosso aqui participando conosco, o Nicolau Calfá. Ele faz uma pergunta para você, que é COP27. Qual é a representatividade do Brasil, o que será, o que seria, né? A representatividade do Brasil na COP27, Daniel? Bom, nós vimos na COP26 que o Brasil teve uma participação
muito representativa. Setor privado, público, social, em massa. Era a segunda principal delegação de todos os países do mundo presentes na COP26. E foi o momento em que o mundo estabeleceu critérios gerais para a organização desse mercado de carbono. Agora vem a COP27. O que vai acontecer lá? O que vai acontecer lá, em primeiro lugar, é uma discussão se nós vamos ou não ampliar essas metas. Mas, em segundo lugar, e sobretudo, como nós vamos organizar o corpo regulatório desse regime de carbono global. Isso, de um lado, vai entrar na discussão, sim, quais são as métricas e metodologias que vão valer, ou quais os critérios para essas métricas e metodologias de cálculo. Nós vamos discutir lá também qual vai ser o critério de referência para a organização da agricultura no planeta, e aqui a velha briga se estabelece, com a Europa tentando estabelecer um modelo único de produção no campo legítimo ligado à agroecologia, e a Alemanha é um país que tem defendido essa posição, e nós, evidentemente, seguindo a linha do agribusiness, Tejon, acreditamos que o caminho certo é aquele que entende a agricultura como parte de um sistema produtivo muito mais abrangente e que é ancorada na inclusão de tecnologias, de modelos produtivos avançados para gerar mais alimentos com economia de recursos, de custo e de meio ambiente. E nós sabemos que na COP27 será muito importante que o mundo em desenvolvimento consiga convencer, discutir com o mundo desenvolvido sobre a sua realidade. Porque até o momento, que nós temos percebido, é uma agenda colocada com o horizonte do mundo temperado. Essa é a realidade. E o mundo em desenvolvimento, e o Brasil em particular, entra no jogo com as regras mais ou menos já traçadas. O grande desafio é essa COP sendo no Egito, um país africano, que está enfrentando problemas graves com a guerra na Ucrânia, porque eles dependem de importação de fertilizantes ucranianos, que vive num continente marcado pela fome. O Egito, que vai ser a moderador dessa dinâmica diplomática, vai encaminhar isso de que maneira? A expectativa é que o Egito coloque em discussão a realidade da produção de alimentos como um elemento decisivo para o mundo. Não como adversário do clima, mas como uma agenda que pode ser parte da solução para o problema climático do planeta, com produção de mais alimentos e redução de emissões de carbono. E o Brasil deve colaborar com essa visão, com esse ponto de vista, no meu entender. Muito Daniel, bom. Diga, Roberto. Daniel, eu quero pegar essa pergunta do Nicolau Calfá e arredondar um pouco pela frente. Você está dizendo claramente o seguinte: na COP27 vai ser definido as normas do mercado de carbono. O mercado de carbono foi anunciado na COP26, lá na Escócia, e agora vai ser formulado definitivamente lá no Egito, lá em Sharm el-Sheikh, no Egito. No entanto, nesse ínterim, o governo brasileiro fez um decreto colocando essa temática. Então, como é que você está vendo a posição do Brasil, essa pré-posição do Brasil, diante do mercado ser definido lá em Sharm el-Sheikh, no Egito? Ministro, o professor Roberto Rodrigues, o decreto editado pelo governo é um passo, não é? Que estabelece um sistema nacional de registro das emissões, que orienta os setores regulados a elaborarem a sua curva de descarbonização nos próximos 6 meses, podendo renovar o prazo por mais 6 meses, e que estabelece que nós vamos ter parâmetros para medir as emissões de carbono de um lado, de metano de outro lado, com as suas particularidades. Então, como um decreto, que é um instrumento normativo, digamos assim, derivado, não é uma lei que tem força aprovada pelo Congresso e que vale para todo o território nacional com hierarquia superior, esse decreto, pela sua própria natureza, ele é um indicativo, ele é uma medida inicial, sugere um interesse, mas ele não resolve o problema. Eu acho que aqui, a lei que vai ser aprovada pelo Brasil, ela vai ter um papel muito mais sólido e significativo para organizar como é que esse mercado vai funcionar entre nós. Agora eu venho para a sua pergunta. Nós sabemos que boa parte dessa regulamentação ainda será estabelecida pelo mundo. E à medida em que essas normas virem de lá, isso pode ter um impacto sobre nós. E talvez esse seja um motivo para nós aguardarmos essa definição internacional para que a nossa norma seja ajustada, de alguma maneira, àquilo que o mundo definir. Mas aqui eu tomo a liberdade de colocar um problema que talvez ainda não seja
absolutamente compreendido, ou talvez ainda precise ser melhor um pouco debatido no país. Na semana passada foi tomada uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, em uma das ações climáticas que estão sendo julgadas pelo Supremo no momento, e o Supremo Tribunal Federal decide que o Acordo de Paris passa a ter, no Brasil, uma hierarquia superior à hierarquia de lei. Ele tem uma hierarquia chamada de supralegal. É quase como se fosse uma semi-constituição brasileira, que vale mais que o Código Civil, mais que o Código Penal, mais que o Código Tributário, mais que o Código Florestal. E segundo essa estrutura, toda vez que uma norma brasileira estiver em conflito com as definições do Acordo de Paris, essa norma brasileira tem os seus efeitos suspensos. Na prática, ela não vale. Como isso pode ser sensível para nós, professor? A ONU é que tem a competência de detalhar o funcionamento do mercado de carbono e a organização do sistema do clima. Se o Acordo de Paris vale mais do que as leis brasileiras, significa que as definições que são estabelecidas pela ONU imediatamente valem mais do que a legislação brasileira? Significa que agora a competência para estabelecer os parâmetros de organização da agenda da sustentabilidade brasileira são, em parte, compartilhados com órgãos internacionais que falam com participação diversa do mundo, mas não necessariamente com a nossa realidade? É isso? Se sim, a discussão ganha um outro grau de complexidade e a sensibilidade do tipo de decisão que vai acontecer na ONU se torna muito mais importante para o Brasil. Seja qual for a solução definitiva, eu acho que só indica como o Brasil deve levar essas discussões que estão acontecendo nos fóruns internacionais como a mais absoluta prioridade. Isso não é mais só um problema, uma discussão de quem participa de ONGs, do setor social, da academia. Essa é uma discussão estratégica para o desenvolvimento brasileiro. Antônio, antes de passar para você, tem aqui parabéns ao Daniel. O Sérgio Raposo de Medeiros, Daniel, diz: que espetáculo ter você na reunião de zootecnia, no painel Produção e Sustentabilidade. O Sérgio Raposo está te mandando aí elogios, viu? Diga lá, Antônio. Antônio, você. Desculpe, eu dei uma travadinha. Mas vejam a importância de termos esses dados, termos essa pesquisa, termos não esse contraponto, mas esse ponto do nosso lado. Porque se nós não tivermos a nossa métrica, e se nós não tivermos algo para defender e até mesmo esclarecer quem deseja ser esclarecido, quem estiver aberto para ser esclarecido, de que do outro lado do oceano tem uma situação de agricultura completamente distinta, nós só vamos conseguir isso com números. E aí até em prestígio ao Nicolau Calfato, que trouxe aqui uma observação, vou fazer uma na direção da dele. Nós podemos sair da segunda para ser a primeira delegação em termos de representação e quantidade de pessoas. Mas se nós tivermos uma única pessoa lá, mas munida de bons números, de bons estudos, de boa ciência, isso vale mais do que uma delegação imensa inteira. Então nós temos que chegar lá bem preparados, bem organizados. E que bom, Daniel, que bom que vocês estão fazendo esse trabalho aí na GV, que bom que essas métricas estão surgindo e que bom que vocês estão cientes do que está acontecendo nesse debate geral. Porque nós sabemos que os governos, mesmo muito bem intencionados, nós temos mudanças de ministro, nós temos mudança de governo, seja no ministério, seja na cabeça, e às vezes essas coisas elas balançam um pouco. Agora, quando o setor privado, quando a academia, quando as entidades, elas abraçam a forma de trabalhar, que é com números, que é bem posicionada, entra governo, sai ministro, volta ministro, entra não sei o quê, e as coisas continuam dentro do mesmo tom. Por isso, a importância desse trabalho todo que vocês estão fazendo. Daniel, diga lá, responda então, Daniel, por favor. Um comentário breve. Eu
tenho conversado nessas visitas e ao longo da minha vida com um conjunto de diplomatas que participam ou que participaram dessas conversas internacionais da Agenda do Clima. E uma mensagem que eu ouvi de um colega que me deixou muito impressionado foi o seguinte: ele disse, olha, nós sentamos muitas vezes para conversar com um diplomata da Austrália, ou da China, ou da Alemanha, e ele chega nessa mesa de discussões munido de uma série de dados e de referências que lhe permite compreender como aquela negociação, como uma determinada definição de um tratado vai impactar a atividade da sua produção, do seu produtor. Ele sabe pensar sobre os efeitos da negociação que ele está naquele momento traçando. O diplomata brasileiro não. Chega muitas vezes com um conhecimento, uma preparação muito qualificados, porque a gente tem um corpo diplomático de alto nível, mas sem uma existência de números ou de reflexões econômicas seguras que lhe sirvam de amparo para poder exercer essa sua capacidade negocial de alto nível. E isso, no jogo diplomático climático, é cada vez mais decisivo, porque é a qualidade dos números, é a qualidade da ciência que garante metade da vitória negocial. E, portanto, quem sai na frente com a ciência mais preparada, com os dados mais bem organizados, já consegue, em um ambiente de discussões como esse que acontece na ONU, se posicionar de uma maneira como líder, né? Com argumentos mais sólidos, com uma referência negocial mais segura, para proteger os interesses do seu país e para defender uma solução que seja mais justa para o planeta. Muito bem. Diga. Roberto. Olha, eu acho que essa última fala do Daniel meio que coroa o conceito que eu queria colocar aqui, né? O que o Observatório de Bioeconomia da Engenharia está fazendo é isso que o Daniel falou. Preparar uma documentação, aquilo que o Antônio defendeu, que você também defendeu. Preparar uma estrutura de argumentos que permita aos nossos negociadores estarem em igualdade de condições com os europeus, com os americanos, com os chineses e quem mais venha sentar-se à mesa conosco. Então, esse é o tema central do observatório. Então, é muito importante que essa seja compreendida pelo agro brasileiro. A ideia desse trabalho do observatório é dar ao agro brasileiro o instrumental indispensável para participar do debate com qualidade e com ciência. E, portanto, ter condições de enfrentar aquelas teses que virão, muitas vezes, alimentadas por um caráter comercial relevante, mas que também está pendurado na imagem do meio ambiente que todos nós queremos defender. Então, essa fase final do Daniel me parece muito relevante. É preciso que haja, por parte do agronegócio brasileiro, um apoio aos estudos do observatório para que nós tenhamos condições de apresentar os dados em tempo hábil. Dito isso, Tejão, eu queria passar para outro assunto, você me permite? Vamos lá. O teu artigo aqui sobre recessão global é risco para o agronegócio. É um tema econômico da maior importância. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Tejão. Pois é, Roberto, eu andei. O que me chamou a atenção, que eu tive um tour lá pelo Paraná, semana passada, e conversando com umas lideranças ali de cooperativa, eles falavam assim para mim: olha, começou a haver uma queda, por exemplo, no milho, o produtor não vendeu, podia vender a 90, aí está agora a 75, soja, idem. Aí eu comecei a olhar alguns artigos internacionais e existe uma recessão, e essa recessão começou a atingir, por exemplo, o preço do petróleo. E aí comecei a ver outros observadores econômicos, olha, pode atingir também todas as commodities. Aí eu fiquei muito preocupado e fiz esse artigo, olha, agricultores, pelo amor de Deus, não fiquem esperando o preço dos sonhos. Cuidado. Mas o que me chamou a atenção, Roberto, foi numa andança lá pelo Paraná, com líderes cooperativistas do Paraná, que eu tive também a sorte de estar convivendo lá na semana passada. Mas eu prefiro ouvir a tua visão, né? A visão do Antônio e do Daniel, porque acho que vocês vão poder dizer, olha, Tejão, você está exagerando ou não, acho que o aviso é procedente. Mas eu concordo com o teu artigo, com as tuas ideias, com o teu pensamento. Realmente, a recessão global tem dois lados. Um lado é a economia como um todo sofrer, e o consumo cair e, portanto, os preços também caírem. Esse é um lado. E o outro lado é como nós vamos ter segurança
alimentar garantida para todo mundo no planeta, de tal forma que eu escrevi um artigo ontem no Estadão falando, para mim, a maior tragédia da humanidade é a fome. Não pode haver nada mais horroroso do que a fome em qualquer lugar do mundo. Então, nós precisamos ter essa visão de que, ao mesmo tempo, os preços podem cair, mas também a economia indo para baixo, menos emprego, menos salários, vai ter preços menores e aumento da fome. Então, é uma situação que só mesmo políticas públicas articuladas em nível global poderá ser resolvida. Antônio, tua visão. Eu queria fazer um comentário também nesse sentido. O artigo do Tejon é brilhante, como de costume, e esse alerta que ele traz no seu artigo e que ele ouviu dos cooperativistas do Paraná, eles são atemporais, porque esse tipo de erro que muitas vezes os produtores cometem no processo de comercialização, eles o fazem porque esperam algo que nem sempre acontece. Falta um pouco de técnica do processo de comercialização. Mas o que eu queria trazer aqui um pouco da recessão, me valendo como economista, eu tenho estudado bastante esse tema, e eu vou dizer uma coisa para vocês. As recessões e commodities não se misturam. Aonde tem uma coisa, não está outra. Porque as recessões, elas diminuem a atividade econômica. E quando eu diminuo a atividade econômica, eu preciso menos energia e eu preciso menos metais. Só que as commodities agrícolas são commodities. E quando os fundos saem das posições, eles saem de commodities. E depois vão voltando aos poucos naquilo que os fundamentos dos mercados amparam a volta do posicionamento e, por conta disso, a volta do preço. Eu estudei todas as recessões do petróleo para cá, da década de 70 para cá. Em todas, sem exceção, as commodities agrícolas sofreram bem menos do que as energéticas e as de metais. E quando nós fazemos uma curva do Dow Jones, por exemplo, o S&P 500, e olhamos a demanda de alimentos, a gente vê uma coisa assim nas bolsas e a demanda de alimentos sempre para cima. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que hoje, o nosso grande problema no agro não é a recessão que vai diminuir a demanda. É como nós vamos dar conta de ter oferta num mundo que está com os estoques mais baixos, concentrados na China, que é um grande importador e não um grande exportador, e que nós temos a quarta e a sexta maiores potências exportadoras líquidas do mundo, que é Ucrânia e Rússia, com a Ucrânia totalmente fora do jogo e a Rússia muito, muito meia boca. Nós, Brasil, temos um papel enorme nesse contexto todo. Então, apesar da recessão ela fazer algumas semanas sangrentas, como ela fez nos preços das commodities também agropecuárias, mas é muito mais um movimento dos fundos que é normal, que é esperado, eles estão certos, mas no médio prazo, no longo prazo, as coisas se acomodam. Agora, o problema, Tejon, que às vezes por uma semana se deixa de fazer um bom negócio no agro. E com recessão, sem recessão, nós temos cometido alguns erros de comercialização de maneira muito paulatina, o que faz o seu artigo não só absolutamente pontual, mas como também atemporal. Muito bom, Antônio, obrigado. Daniel, o nosso tempo já chega no fim. O teu comentário, por favor, sobre esse item, né? Aliás, Antônio, saca de milho era R$30, foi para 90. Olha que piração. Então, também chegar um pouco para menos, né? Também não é tão difícil assim. Mas, Daniel, por favor, a tua visão, tua despedida, já te agradecendo muito aqui pela tua presença. E viva o Observatório, genial. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de trocar ideia aqui com vocês, aprender muito também ouvindo. Eu acompanho esse programa há alguns anos e é um prazer poder participar dele presencialmente. Dizer que o Observatório, nós temos 6 meses de vida, somos uma criança, mas a gente tem aqui muita pressa, muita velocidade, porque a gente sabe o relevo
a significância que essa discussão da produção de alimentos ligada à agenda da sustentabilidade tem para o país e agora, nesse ambiente de recessão e de crise, para o mundo cada vez mais. Não é? E se, por um lado, isso cria um cenário de instabilidade, de risco, a gente também deve sempre ter em vista que, dada a nossa posição no planeta, como um país que tem imensa capacidade de aumentar a sua produção, a sua produtividade, sem tocar uma única árvore, o relevo que isso apresenta para o mundo da posição estratégica que nós temos e como nós vamos, portanto, aproveitar essa posição particular para convertê-la em um poder negocial, um poder de relação com o planeta, para articular esses nossos laços, para aumentar os nossos parceiros, para melhorar a nossa imagem e, de fato, contribuir com o mundo para resolver o que é, sem dúvida, o maior problema, o maior desafio da humanidade, que é a fome. Eu acho que o Brasil tem todas as condições de ser um líder nessa discussão, e eu devo dizer, nessas visitas e andanças pela Europa, com todas as dificuldades e sensibilidades da discussão, eles reconhecem isso. Então, ninguém questiona que ou o Brasil exerce um papel de protagonista e liderança para contribuir com a produção de alimentos no mundo, ou nós não temos uma solução fácil para o futuro da humanidade. Daniel, muito obrigado. E o Brasil hoje é o sonho de um grande vendedor. Um vendedor amaria pegar o Brasil para vender, porque olha que oportunidade. É tirar pedido fácil, viu, Daniel? Mas olha, tem aqui o Nicolau Calfá dizendo parabéns pelo programa de hoje. O João dos Reis Mazo dizendo, produtor, faça as contas e não fica querendo acertar aí no preço maravilhoso, não. Outro comentário do nosso internauta. Antônio, tua despedida, o teu abraço, por favor. Quero agradecer, Tejon, a ti pela condução por hoje. Já te dou meu abraço para ti, para o professor Roberto, para o Daniel. Daniel, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Siga firme, siga forte. Parabéns pela iniciativa da AGV por criar esse observatório. Mais uma vez, a AGV vai dar uma contribuição enorme para o nosso país. Não tenho dúvida que vocês serão soberanos nessas discussões, porque vocês fazem com muita ciência, com muita técnica, as coisas muito bem feitas, e estão entrando num ponto que é muito nevrálgico para o nosso setor e também para o nosso país. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, vida longa ao Observatório, e muito obrigado à audiência por ter nos acompanhado. Obrigado, Antônio. Grande amigo, admirado Roberto Rodrigues, você trouxe o Observatório aqui, que coisa genial, viu, Roberto? A tua despedida aí, o teu abraço para todo mundo. Tejon, eu vou só reiterar o que já falei antes e que o Antônio, o Daniel e você mesmo já colocaram. Essa temática que nós estamos colocando aqui dentro do Observatório é tão simples quanto isso. É por ciência, conhecimento, informação científica, técnica, irretorquível, numa discussão que muitas vezes era romântica, ou melhor, do nosso lado era romântica. Nós estamos deixando o romantismo para ir para o pragmatismo da informação concreta. Então, é preciso que o agronegócio compreenda isso e se some a isso para que o Observatório tenha os resultados que nós pleiteamos todos. É isso aí, Tejon. Obrigado, boa semana para todo mundo. Obrigado, Roberto. Fundamento extraordinário, o Observatório, as métricas, o accountability, coisa sagrada. Queria também mandar um abraço para o Marcelo Prado, que está lá nos Estados Unidos hoje, não pode estar aqui conosco, e também dizer, olha, juventude, temos lá um MBA na França, em Nantes, com jovens do mundo inteiro, extraordinário formação como Agribusiness Chief Officers, juventude para administrar o conceito inteiro do agronegócio na Audência de Nantes, onde eu posso participar, e o Roberto aqui também é do conselho da FECAP, que recebe esses jovens quando eles... Aliás, Roberto, essa juventude, quando vem aqui no Brasil, 2 meses, a coisa mais difícil é colocar no avião para mandar embora, viu? Eles se apaixonam pelo indiano, africano, o pessoal da Ásia, se apaixonam pelo Brasil e não querem ir embora. Daniel, Antônio, Roberto, internautas, Marcelão, lá nos Estados Unidos. Parabéns, viva o Brasil. Nós somos realmente um país admirável. Grande abraço. Boa semana. Um abraço. Um abraço.